E aí pessoal, aqui é o Afro Samurai Pio com mais uma História Pio. A história de hoje é de autoria minha. Vamos lá. Aviso: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Era uma vez um policial que trabalhava num morro cheio de bandidos e muitas vezes ele tinha que trocar tiros com bandidos para se proteger. Isso acontecia muitas vezes. Era quase como se fosse parte de seu dia. Seu batalhão era constantemente atacado e muitos dos seus companheiros já tinham morrido por causa desses ataques. O chefe do batalhão havia perdido seu pai e seu irmão nessa guerra. E por causa disso emitiu uma ordem para todo o batalhão e para todos os novatos que chegassem. A partir daquele dia, os policiais tinham total autonomia para atirar primeiro e perguntar depois. O batalhão ouviu aquilo e todos aceitaram na hora, menos o nosso protagonista que viu que aquilo seria perigoso pois poderia acabar em morte de inocentes. Ele tentou falar com os seus colegas mas eles nem ligaram. Todos eles já tinham perdido muito. Amigos, família, irmãos, amores entre outras coisas para os criminosos, e eles já estavam com sangue nos olhos por causa disso. O nosso protagonista até tentou ir para com seu chefe e pediu para que ele revogasse a ordem pois isso seria perigoso. Que haviam boas pessoas naquele lugar, mas tudo o que ele ouviu foi: dane-se essas exceções. Se elas não gostam do nosso modo, ruim para elas. São pouquíssimas comparada à maioria. O policial ficou triste ao ouvir essas palavras pois sabia que atirar para todos os lados era uma burrice. Sempre lhe foi ensinado a atirar somente em quem atira nele. Mas ele também entendia seus iguais. Eles estavam já praticamente cegos pela raiva, pelo ódio, pela dor, pela tristeza e várias outras coisas. Então ele simplesmente deixou acontecer, mas ele ainda seria fiel ao seu código. Não demorou muito e a taxa de mortes cresceu absurdamente. Os criminosos morriam aos montes. O nosso policial ficava feliz e triste ao mesmo tempo, pois ele via que por enquanto nenhum inocente havia sido pego, mas ficava triste ao ver o que seus iguais se tornavam. Eles aos poucos se tornavam piores que os criminosos que eles combatiam, mas sempre diziam que eles podiam fazer aquilo pois eles eram os certos. E isso se repetiu por um longo tempo até que aconteceu algo que marcaria a todos. Num dos tiroteios, um policial viu uma pessoa escondida e sem nem pensar atirou sem ao menos ver o que era. Depois do tiroteio acabar, chegava a hora de contar os corpos. O policial iria mostrar para todos o que ele havia matado no dia. Todos estavam comemorando e ovacionando o cara. Mas ao verem o que ele havia acertado, todos pararam e seus risos se tornaram em caras de espanto e horror. Eles haviam acertado bem na cabeça e com vontade, uma criança, que se escondia para escapar dos tiros. Todos estavam horrorizados com o que havia acontecido e mais ainda quando notaram o que haviam se tornado. E para piorar, era uma criança que eles conheciam pois era da única escola daquele morro. Ela era doce e sonhava um dia ser um policial como eles, pois para ela, eles eram seus heróis. O nosso protagonista então disse: eu falei que isso iria dar merda. Eu falei que ignorar a exceção daria nisso. Eu falei que poderíamos acabar acertando quem não merecia tomar o tiro. Éramos para sermos diferentes deles, mas olhem para vocês. Vocês se tornaram piores que eles. Todos ali começaram a sentir nojo de si mesmos, mas o chefe do batalhão retrucou: foi só uma casualidade. Uma para 1 milhão. Mas o nosso policial disse: uma casualidade que poderia ser evitada se nós tivéssemos tido cuidado em saber em quem deveríamos atirar. Mas novamente o chefe retrucou: e daí? Conseguimos diminuir os números dos criminosos. Novamente o policial respondeu: à custa de vidas inocentes. O que garante que aqueles caras não poderiam mudar? Que alguns nem estavam realmente juntos dos caras maus. O que garante? Por causa dessa sua política, chefe, alguém que não merecia tomar o tiro foi morta. Olha o que nos tornamos, chefe. Olha o que você se tornou. Já pensou se fosse seu filho ali? Essa criança tá morta agora. Não tem volta. Nós éramos os heróis dela. O chefe parava e então olhava para si mesmo e para a criança no chão. Aquela criança era da idade de seu filho. Ele se lembrou de quando aquela criança veio a ele dizendo que queria ser como eles. Combater o crime e dar uma vida melhor para seus pais.
Ele então simplesmente entrou na viatura e começou a chorar. Ele mandou todos saírem dali e voltarem ao batalhão. Todos voltaram para o batalhão em silêncio. Todos totalmente envergonhados com o que tinham feito. E do que haviam se tornado. Como poderiam agora olhar para suas famílias? Como poderiam olhar para seus filhos, seus pais, e como poderiam dormir à noite sabendo que por causa de sua cegueira, alguém que não merecia um destino como aquele teve um fim terrível? E que a família daquela criança agora estava aos prantos por causa deles. E essa foi a história de hoje. Curtam, comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Até a próxima.